Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre reflexões sobre a justiça restaurativa, a justiça sistêmica, com Fabiano Aldoni, que é professor, advogado. Olá, Mariana. Oi, Fabiano. Tudo bom? Bem, como é que está o meu áudio? Tá bom. Tá baixinho, mas tá bom. Você tá me ouvindo? Estou. Vou falar mais alto aqui então. Tá? Então tá. Primeiramente, boa noite. E é um prazer novamente fazer uma live com você, estar tomando um pouquinho do seu conhecimento aqui e representando a nossa Comissão de Direito Sistêmico aqui de Poços de Caldas. E queria primeiro apresentar você, para quem não te conhece. O Fabiano Oldoni é pesquisador sobre justiça sistêmica e justiça restaurativa, advogado, professor, autor e coautor de mais de 10 livros, doutor em Ciências Públicas pela Universidade do Minho de Portugal. E hoje a gente escolheu esse tema, primeiro para falar um pouquinho sobre justiça restaurativa, que as pessoas têm uma crença, eu acho, né, em relação a como surgiu e como aplicar, e acho que também vai muito ao encontro das práticas restaurativas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença e trazer um pouquinho, esclarecer um pouquinho para a gente sobre isso. Você que é um profundo conhecedor, e falar sobre esse novo livro que você está lançando sobre justiça sistêmica e justiça atópica, que eu quero muito saber sobre todos os detalhes dele que eu ainda não recebi, então eu quero saber, né? E eu acho que é a base, né? É a base dessa transformação, é a base desse novo paradigma, né? Olhar para a justiça como um todo, porque a gente sempre fala direito sistêmico ou direito de família com aplicação do direito sistêmico, então a gente vai meio que dividindo em partes. E eu acho que quando você fala de justiça sistêmica, você abraça tudo, né? Então, eu queria ouvir você. Ok, boa noite, Mariana. Boa noite, pessoal da UAB, Poços de Caldas, né? Que abre esse espaço, esse canal de comunicação para que a gente possa dialogar e trocar algumas ideias com relação a esse tema que é tão instigante e tão novo, né? E, ao mesmo tempo, ele faz parte do ser humano, mas a gente nunca prestou atenção nesses fenômenos, né? Então, na verdade, é um tema que ele é novo no sentido de ter sido conhecido por nós há pouco tempo, mas, logicamente, que por ser fenômenos, estão com nós desde a existência humana, né? Eu acho que a gente precisa começar pelo começo, se é que há um começo. E o começo disso tudo, eu acho que é essa dicotomia ou esse paradigma que se quebra com relação ao pensamento cartesiano. O que eu tenho visto, Mariana, eu tenho feito algumas ponderações com relação a isso, com muito cuidado, para que as pessoas não me interpretem, né? Mas eu tenho visto um discurso no sentido de pensamento cartesiano é um pensamento que nos limita, é um pensamento que é importante para a sociedade, porque motivou todo um conhecimento em todas as áreas, em todos os ramos, né? Mas nos conduziu a Sim. uma especialização demasiada. E o paradigma, então, que superaria isso seria o pensamento sistêmico, ou pensamento complexo, que traz uma base, né? Como diz o Capra, em que você muda, né, as partes para o todo, onde as propriedades das partes
podem ser entendidos apenas a partir da organização do todo. Então, essa percepção que o Capra traz, né, é uma percepção de contexto. Então, nos traz uma ideia de contextualização. Então, o pensamento sistêmico é um pensamento contextualizado, um pensamento que precisa estar sempre observando o contexto das relações. E o que eu pondero em algumas situações é que o que eu tenho visto, Mariana, no movimento tanto de justiça restaurativa como no movimento de constelação sistêmica, que se denomina, né, como sendo os baluartes do movimento sistêmico, do pensamento sistêmico, eu tenho visto ainda muitos trabalhando cartesianamente dentro desses movimentos. Então, nós estamos colocando algumas etiquetas nos nossos comportamentos, mas intimamente nós estamos ainda trabalhando como se estivéssemos no pensamento cartesiano. Por que eu digo isso? Porque nós não vamos conseguir superar uma tradição cultural de muito tempo, apenas com 2 ou 3 ou 4 anos e algumas leituras. Isso é um processo muito demorado. Então, é algo que a gente precisa estar sempre atento. Quem está no movimento sistêmico, quem se diz sistêmico, precisa diariamente observar os seus comportamentos, porque nós estamos diariamente praticando ações que nos conduzem à nossa cultura cartesiana, que é uma cultura tradicional e muito forte. Então, é muito difícil eu chegar para ti e falar assim, olha, eu sou sistêmico. É muito difícil. Eu tento ser, da mesma forma que a comunicação não violenta, né? Eu exerço a comunicação não violenta. Eu tento, porque é muito difícil, a partir da nossa cultura litigiosa, da nossa educação, a gente conseguir implementar no nosso dia a dia a comunicação não violenta. Mas isso tudo são destinos. Então, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para a comunicação não violenta, e esse é o meu destino. Eu preciso chegar lá. Eu preciso olhar para o pensamento sistêmico, e esse é o meu destino. Eu preciso agir sistemicamente, né? Porque eu vejo muitas práticas que se diz sistêmica que são práticas limitantes. Isso é um grande problema. Dentro da constelação, dentro da justiça restaurativa, são práticas limitantes, e aí você deixa de ser sistêmico. Porque você traz certezas, você traz afirmativas, e o sistêmico não trabalha com isso. O pensamento sistêmico, ele trabalha com possibilidades. Isso é uma grande diferença. Ou seja, eu estou num campo de possibilidades. A Márcia Sarubi, quando veio aqui falar um pouquinho sobre constelações, ela disse uma frase que eu achei que caiu muito bem, e cai muito bem nesse texto que você acabou, nesse contexto que você acabou de dizer, que estamos caindo na boa consciência das constelações, né? E eu acho que dá para ampliar isso em falar que estamos caindo na boa consciência do direito sistêmico, né? Onde toda hora a gente quer moldar, a gente quer colocar ele em quadrantes para que seja aplicado dessa forma, daquela forma, não que não tenha base, né? Um direcionamento, pelo menos, não é isso, mas que a gente não pode entender o direito sistêmico e nem olhar para essa justiça sistêmica de uma forma padronizada, nós não podemos, né? Que a gente sai totalmente do que é sistêmico. E eu não posso afirmar que a justiça sistêmica é a salvação de todos os males, porque aí, novamente, eu estou trabalhando com um pensamento mecanicista de certeza. A justiça sistêmica é uma possibilidade que, em algumas situações, ela é extremamente eficiente, mas, em outras situações, ela não é eficiente. E aí eu vou precisar da justiça... E nem caberia, né? Oi? Sim, e nem caberia. Em alguns conflitos, ela nem caberia, nem se encaixaria em alguns conflitos.
Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, Mariana, com relação... Esse é o cuidado que a gente tem que ter com relação a algumas afirmativas, né? Do meu lugar de fala. Então, eu sou sistêmico, então, cuidado. Porque primeiro eu preciso agir sistemicamente e é algo muito difícil. Então, a gente precisa estar se policiando, Sim. né? E a outra ideia do pensamento sistêmico é justamente essa questão de olhar entre níveis, né? Ou seja, há vários níveis sistêmicos aí. E o Capra traz isso. Então, olha só, até mesmo dentro da justiça sistêmica, dentro do pensamento sistêmico, eu preciso olhar nos vários níveis que isso me apresenta. E esses vários níveis incluem também a justiça litigante. Eu não posso excluí-la. Né? Então, o meu olhar precisa ser um olhar de contexto, do todo. Então, acho que essa base, esse início nosso precisa sair justamente desse confronto, que na verdade não é um confronto, porque são complementares, né? Um pensamento cartesiano que vai ser complementado a partir de um pensamento sistêmico. E aí eu preciso compreender isso justamente para eu não excluir o outro, porque o pensamento sistêmico ele é integrativo, né? O pensamento sistêmico ele vai sempre incluir aquilo que de alguma forma é importante para o contexto que se apresenta. E o pensamento sistêmico ele é uma das bases do pensamento complexo do Morin. Morin trabalha há muito tempo com isso. Então, o pensamento complexo, para tu ter uma ideia, ele parte dos fenômenos, né? E ao tempo que esses fenômenos são concorrentes, eles são antagônicos, eles se complementam. Então, olha só, ao tempo em que as verdades relativas se apresentam de forma concorrente e antagônicas, elas são complementares umas à outra. Então, o pensamento complexo ele vai enfrentar a contradição por vias lógicas. Aí que está. O pensamento complexo vai olhar as contradições a partir de uma logicidade e tentar compreender essas diferenças para que elas possam se complementarem. Então, esse pensamento complexo, ele é a base do sistêmico, né? E a gente precisa compreender como se traz isso. Então, eu preciso saber lidar com as diferenças. Essa é a grande questão. Eu preciso saber lidar com o diferente. E eu preciso saber lidar com o diferente que há dentro de mim. Porque há diferentes Fabianos, há diferentes Marianas, né? Há diferentes personalidades que se apresentam. Eu preciso saber lidar com essas diferenças de personalidades. Isso é olhar sistemicamente também para si. Porque eu não posso me apresentar apenas como sendo o fulano com uma característica. Eu levo isso para a questão dos conflitos, enquanto mediador, enquanto facilitador, enquanto juiz, promotor, advogado, eu vou compreender que o outro pode se apresentar de várias formas em vários contextos diferentes. E eu também posso me apresentar de várias formas em vários contextos diferentes. Então, tudo isso são o quê? Possibilidades, né? Então, naquele momento em que alguém praticou uma violência doméstica, naquele momento em que alguém cometeu um delito ou que houve uma infração, aquele é um momento de possibilidade desse ser. Mas eu não posso olhá-lo como sendo o fulano de tal é um homicida, o fulano de tal um ladrão, um estuprador. Em um momento, ele se utilizou dessa prática. Claro que ele vai ser responsabilizado por isso. Mas o meu olhar para isso precisa ser um olhar mais amplo, né? Então, dentro desse movimento sistêmico, aparecem alguns caminhos que são os mais aprazíveis para nós, que é a justiça restaurativa e as constelações sistêmicas. Então, a justiça restaurativa e as constelações, elas partem da mesma base, que é o pensamento sistêmico complexo. Então, elas têm a mesma base, né? Elas saem da mesma raiz, que é o pensamento complexo e sistêmico. E elas se dividem porque elas caminham de forma diferente em alguns momentos, podendo entrelaçarem-se em várias ocasiões, né? Que é o que a gente trabalha com a questão da justiça restaurativa sistêmica, que é uma correlação aí de práticas restaurativas e práticas sistêmicas. Mas elas são diferentes, elas têm instrumentalizações diferentes, isso é importante verificar.
A justiça restaurativa é um movimento que já está mais estruturado no Brasil. É um movimento que dentro do judiciário já se apresenta com alguma regulamentação, mesmo que essa regulamentação seja um pouco falha, né, que não é talvez o momento para isso, para a gente discutir, mas ela tem um apoio do próprio CNJ e dos tribunais, então ela está ganhando espaço, ela vem crescendo, né, e cada dia mais a gente vai verificando que as pessoas estão tendo interesse por isso. Então, a justiça restaurativa, né, enquanto uma prática voltada para os delitos, isso é importante ficar claro, né, a justiça restaurativa ela tem uma natureza criminal, e dentro dela você tem várias práticas restaurativas, né, e essas práticas podem ser aplicáveis, né, no procedimento restaurativo ou até mesmo em várias outras áreas. Então, talvez seja isso a pergunta inicial que tu fez, né, de fazer essa separação, é que a justiça restaurativa ela é um procedimento que tem que ter uma regulamentação aplicáveis aos casos criminais e ela é composta por práticas. Essas práticas, quando elas estão dentro desse procedimento restaurativo, a gente denomina de justiça restaurativa. Mas essas práticas, quando estão fora do procedimento restaurativo, ou seja, na área da família, na área civil, nas escolas, na comunidade, elas são apenas práticas restaurativas. Então, é importante a gente fazer essa distinção. E esse é um movimento que vem crescendo muito, né? Em Minas tem um movimento muito forte, vocês têm já pós-graduações, vocês têm aí em Minas vários movimentos com relação à própria JR, né? E daqui a pouco isso está chegando nas universidades, está chegando nas grades curriculares. Então eu vejo que é sim um momento de olhar para isso, de discutir isso. Tem muitas coisas que estão sendo feitas ainda que precisam ser melhoradas, né? E outro viés é a questão das constelações. Então, são dois momentos aí, né, que a gente pode trabalhar a partir dessa base sistêmica. E as constelações, elas estão sendo aplicadas no judiciário, mas de forma mais fragmentadas. Nós não temos uma política pública, uma política de Estado para implementar as constelações. E muitas vezes elas são utilizadas como práticas da restauração, o que é um equívoco, né? Porque são coisas diferentes. Mas então, veja que nós temos ainda muita dificuldade de compreensão desses institutos. É importante a gente estudar isso, das bases disso, né, para conseguir fazer essa diferenciação de tudo isso. E... É exatamente isso que eu vejo, acho que a maior importância da gente estudar bastante essas bases é justamente para saber dar nome, né? Pontuar o que é para quê, né? Lógico que conforme a gente vai tomando conta disso tudo, de todas essas práticas, de todo esse processo, a gente vai testando, né? Conforme vai entrando clientes e pessoas em contato com essas práticas e com a constelação até, nós vamos na tentativa, porque eu acho que nada mais é o que a gente está fazendo hoje no judiciário e fora dele, através da advocacia mesmo, é construir uma nova justiça em relação ao posicionamento, à postura do advogado e à postura das pessoas que encaram o conflito, né? Que estão diante de um conflito. Então, assim, é como se antigamente eu só tivesse um olhar e hoje eu tenho a possibilidade de ter vários olhares, né? Eu acho que o ganho da justiça sistêmica e de todo esse direito sistêmico que se aplica é justamente aí a gente ganhar novos olhares e novas possibilidades, como você mesmo disse no começo. Isso, e aí eu vou avançando um pouco, e aí a gente entra na questão do livro, que é esse livrinho aqui, ó, Justiça Tópica. É um livro pequenininho, são poucas páginas, porque ele é um ensaio, na verdade. Eu brinco que esse livro aqui eu terminei ele com ponto e vírgula, e não com ponto, porque ele está sendo construído. Então, hoje ele tem uma quantidade de páginas, daqui a um ano ele pode ter o dobro, porque eu não tenho como fechar isso num pensamento, né? Fechar numa estrutura e dizer, olha, isso aqui eu não mexo mais. A ideia desse livro aqui, ele vem justamente para
fazer com que a gente olhe para algumas questões que eu vejo que são algumas crenças limitantes dentro do movimento, tanto da JR como das constelações, e também do judiciário tradicional, no sentido de ter uma fé, uma crença de que você vai conseguir um ato de justiça, um ato de solução de conflito num determinado momento, ou numa constelação, ou num círculo, ou numa mediação. Eu acho isso muito ingênuo da nossa parte, achar que um determinado momento vai definir uma situação conflituosa que muitas vezes dura 15, 20 anos. E isso não vai depender daquele momento. Esse momento é um momento específico que pode sim como colaborar. Algo quase milagroso, né? Então, essa ideia da justiça atópica, e primeiro, o atópica significa um não lugar, ou seja, é uma justiça que não tem um lugar. Eu acho que aí está o grande X da questão. Eu não posso olhar as relações e tentar compreender os conflitos imaginando que eu vou, num determinado ato específico, resolver tudo. O ato de justiça, ou essa ideia de justiça atópica, é pensar a justiça não como um conjunto de regras institucionalizadas, mas enquanto um espaço criativo que colabora para o equilíbrio e a harmonia das relações. Eu acho que aqui tem duas palavras muito importantes. Criar espaços para o equilíbrio e a harmonia. Ou seja, eu preciso criar oportunidades para que as pessoas tenham a possibilidade de, através do diálogo, harmonizar essa relação. Então, essa justiça que denomino de atópica é uma justiça que vai transitar por todas as relações e por todos os momentos das relações. Sejam elas relações sociais entre eu e você, sejam elas relações individuais entre eu e eu. Porque aí é que entra a questão da transpessoalidade. Porque nós estamos sempre trabalhando com a ideia das relações no contexto social. E eu acho que nós precisamos primeiro ter uma boa relação íntima. E essa boa relação eu comigo mesmo parte de um pressuposto da transpessoalidade, que é o que vem trazer aí no livro, né? A necessidade de você sair desse eu demasiadamente grande e buscar o equilíbrio dentro de mim mesmo. Então, são vários momentos de percepção, né, Mariana? Um momento de olhar para mim e eu falo assim, eu enquanto juiz, eu enquanto promotor, você enquanto advogada, você enquanto mediadora, porque todos que estão nesse contexto, eles fazem parte desse grande sistema e eles têm relações e têm responsabilidades, né, em tudo isso. Então, quando eu trabalho com isso... Essa questão... Pode falar. Essa questão... Não, só pegando um gancho do que você falou, essa questão do eu comigo mesmo, que eu acho que é muito importante, eu bato muito nessa tecla, tanto no grupo de estudo, quanto nas palestras, né? Essa cobrança, eu tenho percebido, né, nesse meio, que há uma cobrança até nessa questão de, putz, eu não fui sistêmica, né? E agora eu não fui sistêmica, e agora eu tenho que ser sistêmica, agora, sabe, assim, uma cobrança muito grande, até mesmo nesse... Porque o nosso piloto automático, se a gente for colocar friamente, o nosso piloto automático, ele é cartesiano, né? Ele é dualista, né? E aí a gente não permite nem uma questão de autenticidade, onde, putz, agora eu errei, então peraí que eu vou olhar de novo para essa questão. E começa uma cobrança muito grande em ser, parecer e ter essa visão sistêmica o tempo todo. E tem muitas coisas no nosso dia a dia, eu acho, nas nossas questões até, que a gente encara sistemicamente e outras a gente tem que encarar da maneira dualista, da maneira cartesiana, né? Então, eu acho que até mesmo nessa questão de o primeiro passo, né, o eu comigo mesma, né? Então, eu acho que a gente precisa
ir com calma nessa construção, porque as pessoas vislumbrando esse tal milagre, né, de resolver todos os conflitos, de abraçar a todos e o mundo com essa visão, tem passado por cima de si mesmo, né, por cima de até de um aprendizado, eu diria. O que eu vejo é essa relação do eu com o outro, do eu com o social, muitas vezes eu acabo alterando apenas a minha personalidade, o meu comportamento, e eu não altero a essência. Sim. E aí eu me apresento para o outro com mudanças, né? Eu sempre falo isso. Agora que eu pratico a CNV, então eu falo baixinho, eu não grito, eu respeito o outro, mas é só um comportamento, porque dentro de mim está fervilhando um monte de coisa. Eu estou jogando na sombra e daqui a pouco isso estoura. Então, o eu com o eu é justamente você mudar isso na tua base, na tua essência. Porque quando você muda na essência, o comportamento automaticamente muda. Agora, eu não posso querer mudar o comportamento achando que vai mudar a essência, não vai? Então, as pessoas estão muito preocupadas com o comportamento, né? E muitas vezes o comportamento é um comportamento que é reprimido. E a gente sabe, né? A psicanálise vai dizer que quando você reprime, isso vai estourar em algum lugar. Então, eu vejo muitas pessoas no movimento, e muitas vezes eu me incluo nisso também, querendo aparentar um ser sistêmico e pacificador, quando tem uma guerra interna que eu não consigo resolver, eu comigo mesmo. Então, são apenas aparências, comportamentos. Isso é um problema que a gente precisa olhar. Então, esse livro aqui, essa Justiça Tópica, é justamente chamando atenção para isso. Se, cuidado, você precisa olhar a tua base. A tua base é diferente do teu comportamento. Se preocupa com a tua base. Só que aí, assim, para eu entender a minha base, eu preciso ter uma visão sistêmica, complexa, enfim, uma visão transpessoal, porque precisa ultrapassar, né, a minha ideia do eu apenas, mas eu preciso também ter um conhecimento transdisciplinar. Eu não posso ficar apenas em uma ciência, eu preciso transitar por todas as ciências. Então, a transdisciplinaridade é uma outra base da justiça tópica, porque ela visa superar a fragmentação do saber, né? E a gente sabe, a gente pega profissionais que sabem fazer petições maravilhosamente bem, sabem as leis e core salteado, mas não conseguem compreender da existência do ser humano ou das relações. Então, eu preciso ter uma vivência transdisciplinar, eu brinco que a gente precisa ter uma vivência restaurativa, eu preciso ser restaurativo no meu dia a dia, preciso ser sistêmico no meu dia a dia, não apenas na relação, né? Então, essa transdisciplinaridade que vai superar essas fragmentações do saber também é necessário. Tu veja, a gente está aqui numa comissão da OAB e nós não falamos em momento algum sobre direito. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando o tempo todo sobre direito. Porque eu não preciso vir aqui trazer um código penal e falar da lei tal. Porque eu estou falando, porque o que faz o direito, e aí é que está o que faz o direito são as relações. E o direito não analisa as relações, o direito analisa o objeto jurídico, lei. E as relações são secundárias. E nós precisamos falar de relações, nós não temos que falar de lei. Nós precisamos, porque se nós tivermos uma relação apropriada, eu não preciso de tanta lei. Ou seja, quanto mais problemas de relacionamento, mais leis eu preciso ter. Então, nós temos hoje, para tu ter uma ideia, no direito penal, mais de 1.700 tipos penais. Isso significa o quê? Um excessivo um excessivo número de crimes, um abuso por parte do Estado, porque, de certa forma, acaba interferindo na nossa liberdade, mas isso também demonstra o quê? Que é uma cultura que só consegue se relacionar com base de coação. Eu preciso ter a coação como uma forma de contenção. Enquanto a gente precisar ser contido por coação, a gente não vai ter uma sociedade sadia. Então, o direito está muito focado na questão legal e pouco focado na questão relacional, questão humana. Então, esse novo paradigma do direito, então esse livro do direito da justiça tópica vai justamente sair fora do direito. Eu não cito um artigo
no livro. Eu não faço nenhuma menção à lei. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com ciências complementares para justamente dar o arcabouço para que eu possa compreender o direito a partir de bases humanas e não a partir de bases legislativas. Então, é muito diferente a proposta de você pegar uma grade curricular que ensina apenas, né, aquelas questões legais que a gente sabe. Então, a gente está aqui falando do direito sem falar do direito. E todo mundo entende que a gente está falando de direito. Sim. Nós não estamos falando para psicólogos, nós não estamos falando para médicos, para terapeutas, estamos falando para jurídicos, para pessoas que têm conhecimento jurídico. Sim. Nós não estamos falando apropriadamente ou especificamente do direito dogmatizado. Então, eu acho que esse é o grande movimento, assim, a grande beleza desse movimento, né? Porque a gente vai, a partir dessa transpessoalidade aí, exercitar uma compreensão dessas motivações, desses efeitos, dos conflitos, para além do indivíduo. Ou seja, nós vamos privilegiar um pensar e um sentir que não é linear, não é um pensar e sentir cartesiano, é um pensar e sentir circular, com bases em fragmentações, que vem lá desse pensamento sistêmico. E isso tem muito a ver com o ativismo quântico. Veja, a gente vai lá para a física quântica agora, que é uma das bases também. Porque o ativismo quântico ele vai trabalhar com uma teoria da possibilidade. Ou seja, quando eu falo em uma justiça tópica que vai criar espaços para harmonizar relações, quando eu falo em criar, eu falo em criatividade. Criatividade tem relação com possibilidade. Então, eu tenho um campo de possibilidades. Eu preciso ser criativo a partir de um insight para tirar situações que vão colaborar para aquilo. Então, isso é muito comum no mediador. Um mediador que realmente está equilibrado, ele consegue ter insights e muitas vezes esses insights conduzem para um acordo. Um facilitador, muitas vezes o advogado tem um insight e esse insight ele é criativo, no sentido de abrir um espaço para criar uma solução. Então, é uma outra percepção de justiça, né, Mariana? É uma percepção que assim, nem todos estão prontos para ingressar nisso, porque você precisa ter deixar para trás alguns ranços, né? A gente precisa ultrapassar alguns ranços e a gente não pode ficar só na exterioridade, só na questão das mudanças de comportamentos, mas sim buscar uma mudança efetiva do ser, né? Da integralidade do ser aí. Sim. Eu acho que quando a gente fala de mudança de comportamento, acho que envolve, primeiramente, que o advogado que olhe para essa visão sistêmica não tenha a ilusão de que não vai mais advogar no judiciário. Né? Eu acho que é o primeiro passo é encarar que o litígio faz parte. O litígio está aí. Né? E não alguns casos, lógico, que sofrem mais quando estão em litígio, mas esse sofrimento também faz parte, esse caminho todo também faz parte, porque tem uma visão muito equivocada quando se fala até da advocacia sistêmica, onde você é do acordo, você é do não litígio, né? E nós podemos, quando você fala assim, a gente fica dando voltas, muitas vezes, em alguns casos, né, em alguns conflitos que já estão com a gente há alguns anos, e, de repente, você tem alguns insights. Poxa, peraí que a gente não está olhando para essa parte, peraí que... Eu acho que isso também é a visão sistêmica, isso também traz essa questão do advogado sistêmico, onde você trabalha em cima daquele caso até você conseguir perceber, porque as pessoas acham que então você virou sistêmico, então você olha esse processo aqui e você vai ter os insights que você precisa para a resolução de conflito. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que há uma mistura
há um emaranhamento da questão do próprio advogado com o cliente, né? O porquê que chegou, por que aquele cliente é o seu cliente. Eu acho que tudo isso faz com que a gente olhe para essa base, com que a gente olhe para essa justiça sistêmica no sentido do todo, sem querer excluir nada, sem querer excluir de litígio, sem excluir a questão da outra parte, sem excluir os advogados, né? Porque quando você se forma e quando você tira a carteira da ordem, é para isso. A nossa justiça foi construída dessa maneira. E eu acho que desconstruir de uma hora para outra fica muito superficial, muito raso. Não é a gente não está num campo de desconstrução, a gente está num campo de aprimoramento. Sim. Né? Sim. Superar uma visão não significa destruí-la, significa aperfeiçoá-la. Eu posso estar convivendo com ambas, sem problema nenhum. Porque, né, ambas interligadas aí e fazendo os seus papéis, porque várias pessoas vão precisar de uma e vão precisar de outra, e em alguns momentos eu trabalho na advocacia criminal, então eu nas minhas petições e nas minhas defesas, eu pouco uso frases sistêmicas, pouco uso isso porque eu observo que do outro lado tem um juiz que não tem nenhum conhecimento disso e talvez possa estranhar esse meu comportamento, isso, e de alguma forma ser mal compreendido. Então, eu evito em algumas situações, né, de agir sistemicamente no sentido de expressar isso por via de petições. Então, isso não é uma obrigação, eu não preciso expressar isso lá, eu não preciso muitas vezes, porque às vezes o meu lugar de fala aqui, e eu tenho que compreender que aquilo que eu vou falar tem alguém que vai ouvir. E eu tenho que saber para quem que eu estou ouvindo, para quem que eu estou falando. E muitas vezes, do outro lado da linha, tem alguém que é extremamente cartesiano. Ou seja, eu conheço o juiz é extremamente cartesiano. Ou seja, ele é ali, ele é dogmático. Eu vou tentar convencê-lo através de uma petição de que ele não pode ser assim, de que ele tem que olhar para o contexto. Eu vou perder o meu tempo. Vai precisar mais de uma. Então vai precisar de mais de uma frase. Não é uma ideia de conversão. Então, esse é o cuidado que o próprio advogado tem que ter. Ou seja, eu tenho que saber para quem que eu estou falando. Claro que se eu for fazer uma petição para a juíza Mariana, eu vou trabalhar de uma forma diferente, que eu vou fazer uma petição para o juiz A, que é extremamente dogmático. Sim. Né? Porque eu tenho que saber para quem que eu estou falando. Ou seja, essa comunicação, isso é o meu agir assim é um agir sistêmico, porque eu estou olhando o contexto. Porque eu não estou impondo isso. Né? Eu não estou querendo que ele pense como eu. Eu estou respeitando o momento dele, mas estou fazendo isso conscientemente. De que esse talvez não é o momento ainda de fazer isso. Em outras situações, quando você vê que tem uma abertura da outra parte, aí você consegue, né, fazer de forma mais expressa isso. Então, isso tudo vai de você conhecer, saber onde você está pisando, saber quais são os seus limites, respeitar a posição contrária do outro, que ninguém é obrigado a estar fazendo aquilo que tu acha que é o certo, porque aí eu entro na questão linear, na questão de certeza, na questão do absoluto, e aí eu volto para o cartesiano me chamando de sistema. Então, é isso que eu falo. Muitas vezes a gente se taxa disso, de ter uma visão mais ampla, e age como se sempre agiu, cartesianamente. Né? E sai por aí tentando convencer todo mundo. Então, são crenças limitantes dentro de instrumentos que se dizem ter uma consciência mais expansiva. Sim. Eu vi aqui a professora Ana Cláudia colocou, mas realmente temos que ir aos poucos influenciando positivamente na mudança dos pensamentos. Eu acho que a nossa própria cultura faz esse trabalho, né, de influenciar
as nossas jeito, esse jeito sistêmico de agir. Eu acho que a nossa própria postura no dia a dia e na conversa com o advogado, no ligar e trocar uma ideia com o advogado, eu acho que a nossa própria postura faz esse trabalho de influenciar aos poucos, né, essas pessoas para que não vendendo milagres, não é isso, mas para que eles possam olhar também para outras possibilidades, para outras questões que talvez eles não estejam olhando, né? Então, eu acho que é importante que essa postura no nosso dia a dia faz esse trabalho. A gente não precisa ir lá e talvez escrever uma frase, né? Que isso, como você mesmo disse, talvez isso soe de uma maneira errada. Talvez isso chegue até o outro lado de uma maneira errada. E às vezes, quando é para abrir uma porta, acaba fechando. E lembrando que Sim. quando fecha a porta, não fecha para ti, fecha para o cliente, porque você não é o prejudicado é o cliente. Sim. Então, tens que entender que você não está fazendo isso para satisfazer o teu ego, né? Olha, eu estou me apresentando assim, você está representando alguém. E muitas vezes esse alguém que você está representando, ele não tem a mínima consciência de como tu age. Ele não quer saber se tu é sistêmico, se não é, ele quer um resultado. Então, esse cliente espera um resultado. E muitas vezes você agindo de forma equivocada, em algumas situações, se expondo, você acaba prejudicando um direito que é do cliente. Porque a gente sabe que isso acontece muitas vezes, né? Você Sim. imaginar que muitas vezes. um juiz vai julgar simplesmente, ou muitas vezes julgando apenas pelo que está no processo, sem levar em consideração as questões de cultura, as questões subjetivas dele, as questões de relacionamentos dele, a gente sabe que isso interfere numa decisão. Então, tem todo um cuidado aí que a gente precisa ter, né? Sim, com certeza. Outra coisa que eu percebo também é que quando a gente tem esse olhar, né, quando a gente assume essa postura sistêmica, eu acho que o outro lado, a outra parte, quando ela chega com uma informação que você sequer pensou, né, de agressividade, muitas vezes impondo algo que você nem sequer imaginou que isso podia acontecer, eu acho, eu falo que para mim é mais um aprendizado, né? Eu gosto desse tipo de, não seria nem um confronto, mas desse tipo de olhar que o outro me traz, que o outro traz até cartesianamente, de, olha, você não está olhando para isso, né? Então, eu acho que é super benéfico esse movimento até de se permitir olhar dessa maneira, de outras maneiras, até que essas maneiras que o outro está olhando, para que você também possa ter mais possibilidades ainda. A gente falou aqui de insights, eu acho que quanto mais visões diferentes da tua vierem em confronto ou em relação a aquele conflito, mais informações, quanto mais pessoas pensando diferente, mais rico fica esse leque de possibilidades, né, de resolução Sim. até de conflitos. Eu quero trazer uma frase aqui que eu citei no livro, nesse aqui, frase do Morin, que está no livro A Via para o Futuro da Humanidade. Ele traz uma frase assim: não é apenas nossa ignorância, é também nosso conhecimento que nos cega. Essa frase, ela é muito profunda, demasiadamente profunda. E ela vai interligar com uma outra frase do Maturana, que vai trabalhar com pontos cegos. Veja, às vezes nós estamos numa busca de conhecimento, numa busca de informações, que esse excesso de conhecimento e de informações acaba nos cegando, acaba nos deixando numa situação de ignorância. Nós somos ignorantes com saberes. Muitas situações nós somos ignorantes com muito conhecimento. O excesso do conhecimento acaba nos cegando. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Porque é o excesso de
informação que vai nos dar uma consciência de uma visão mais ampla. Não é o excesso de leituras, não é o excesso... Eu até brinco que mais eu leio, mais eu penso como os outros. Porque eu acabo tirando a minha essência. Porque o excesso de leitura faz com que eu acabe pensando a partir dos pensamentos dos outros. Então, preciso ter um equilíbrio até nisso, Mariana. Você faz uma leitura e você reflete e você vai buscar o que é que você tem a contribuir a partir daquela leitura. Porque senão nós ficamos só pensando a partir dos pensamentos alheios. E aí eu te pergunto, o que é teu, Mariana? O que é meu? Né? Por mais que a gente não construa nada, porque nada é novo, né? Tudo se transforma, nós estamos sempre a partir de outros conhecimentos aprimorando, mas eu preciso ter a minha impressão digital nisso. Então eu vejo, e isso também não me levem a mal, mas assim, eu vejo muitas pessoas que dizem assim, eu sou um eterno buscador. Isso me preocupa, porque eu não vejo isso uma virtude. Você está sempre em busca de alguma coisa, significa que você não está nunca contente com o teu lugar. Então isso precisa ser pensado também. Em alguns momentos eu preciso parar de buscar, porque às vezes, isso está dentro, não está fora. Então essa busca sempre em alguma coisa fora é um não olhar para mim. Então, quando eu sou um eterno buscador, na verdade, eu preciso parar e ficar olhando se isso que eu estou buscando não está em mim já, e eu só não estou percebendo. Então, isso vem muito ao encontro do que o Mohan diz, ou seja, o excesso de conhecimento me cega, porque o excesso de conhecimento me joga para fora, e eu fico cego para as questões internas, muitas vezes. Então, é um equilíbrio que a gente precisa ter para não ficar, muitas vezes, apenas nas aparências, nos comportamentos, né? E ter uma mudança efetiva, uma mudança real, que é muito lenta, muito demorada, doída, mas que quando muda, muda. Você não vai e volta, né? Como os comportamentos, ora eu faço isso, ora eu faço aquilo. E eu conheço, o próprio conhecimento traz isso, né? Mas pegando um gancho de novo naquilo que você falou de ponto cego, eu gosto de trazer algumas situações até no dia a dia, para que as pessoas que não conhecem ou que olham o direito sistêmico meio mistério, né? Como a justiça sistêmica meio como um mistério, todo carro, a gente sabe que todo carro tem um ponto cego, né? E quando a gente descobre esse ponto cego, né, isso eu fui aprendendo com o tempo aí. Quando a gente descobre esse ponto cego, a gente presta mais atenção nele, porque a gente sabe que existe um ponto cego, então a gente começa a prestar um pouco mais de atenção naquilo. E eu acho que a justiça sistêmica é justamente aí. Quando a gente tem uma ampla visão, a gente conhece tudo e a gente estuda muito e busca muito. Tá, conheci, já sei tudo, e aí? Né? E aí ainda tem o ponto cego, sempre que ainda precisa ser olhado com muito cuidado. Exatamente. Quando tu acha esse daqui que não é né? mais Eu gosto cego, muito tem dessas outro. analogias. Exatamente. Exatamente. Então, eu gosto de fazer essa analogia porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o direito sistêmico ou a justiça sistêmica como a gente que já caminhou um pouco mais. Eu falo que a gente não chegou em lugar nenhum, mas a gente já caminhou um pouquinho mais, né? Estamos ainda, como você mesmo disse, eu finalizei meu livro com ponto e vírgula, né? Seria mais ou menos isso, porque continuamos ali, né? Construindo. Né? E eu vi que falta alguns minutinhos só, e eu queria muito que você trouxesse para nós a questão do operador e do construtor do direito. Porque eu olho
para tudo isso que nós estamos fazendo e para tudo isso que nós estamos construindo, pouquinho a pouquinho, e a questão da criatividade, a questão de tudo aquilo que você trouxe, e me coloco nesse lugar, né, de construtora do direito e não mais de operadora do direito, né, construir, eu falo assim, as pessoas falam assim, que jurisprudência você usou para tal caso? E eu falo assim, eu não usei jurisprudência, a gente tem que estar criando, né, porque cada caso é um caso, e vamos criar aqui esse tipo de coisa. E é isso que a gente faz, né? É exatamente aí que está o ponto, né? De construirmos um direito, de construirmos uma justiça a partir da justiça que nós temos já, a partir daquilo que nós temos. A gente tem um movimento muito forte no sentido da inteligência artificial, né? Vamos ensinar os robôs a julgar. Eu brinco de que nós não ensinamos nem os humanos a julgarem ainda, nem o ser humano a julgar, enquanto juiz, enquanto alguém que está nessa função, por várias questões que ainda são não conhecidas, né? Ou seja, muitas decisões que são projeções da própria personalidade do juiz. Muitas decisões que um juiz dá são decisões porque ele quer dar, muitas vezes ao arrepio da própria prova dos autos. Então, a gente está querendo ensinar robô a julgar e estamos esquecendo que o humano ainda não aprendeu essa função básica de olhar as relações. É complicado, né? Sim. Então, quando eu olho de um simples julgar, aplicar uma lei a um caso concreto, ou de um advogado que simplesmente trabalha copiando e colando ou produzindo a partir de decisões que já são prontas, de paradigmas, enfim, eu sou um mero operador da máquina, de uma máquina que não se transforma, de uma máquina que daqui a pouco está sendo operada por um robô. E é isso que eu quero para uma justiça? Então, a diferença de construtor é justamente isso. O construtor é aquele que vai sempre criar esses espaços criativos, é sempre colocar algo mais. Ou seja, é aquela manifestação que quando um juiz pega e olha assim, olha, isso daqui é diferente. Isso daqui vem de uma pessoa que realmente tem uma diferença, ou seja, traz questões novas, traz uma outra percepção do direito, né? Então, mas isso é uma opção de cada um. Muitos querem ser simplesmente operadores da máquina. Né? Simplesmente, qual é o teu propósito? O meu propósito é ganhar dinheiro. Então, você vai operar a máquina. Né? Você vai pegar muitas ações, vai ganhar muitas ações, vai ganhar muitos honorários, mas você não vai construir nada pro direito. Você vai construir financeiramente a tua carreira. Isso é um operador da máquina. Como nós temos promotores assim, juízes assim, que não olham o humano, não olham as relações. Agora, se você quer fazer uma diferença, se aquele teu cliente é um cliente que não é apenas o processo que interessa, mas sim toda uma relação, como isso vai ficar depois, você vai agir de forma diferente, né? E você vai se construir diferente. Então, são opções. Sim. Não dá para dizer que um está certo ou outro está errado. Ou seja, eu opto em ser assim e isso me traz uma consequência. Eu opto em ser assado e isso me traz consequências, tanto positivas como negativas. Então, qual é o teu propósito enquanto juiz? O meu propósito enquanto magistrado é cumprir a meta? Pois bem, o meu propósito enquanto magistrado é analisar os casos com serenidade, né, verificar o que tem por trás disso, as relações, enfim, onde é que eu posso contribuir para pacificar isso? E eu posso contribuir, porque eu tenho, né, toda a jurisdição na minha mão. Eu, enquanto promotor, qual é a minha função aqui? Apenas agir numa função de acusador? Apenas parecerista? Ou eu me preocupo com as relações? Então, isso depende do meu propósito. Ou seja, eu apenas estou aqui, faço aquilo que me é exigido, cumpro com as minhas metas, mas eu não mudo o sistema. Eu não mudo as relações, eu não interfiro. Eu estando aqui, ou uma máquina estando aqui, dá no mesmo. Então, nesse sentido, é justo eu pensar num juiz que julga. Por quê? Porque ele não é um robô que julga.
né? Porque não muda muito. Agora, se eu pensar que esse juiz humano, com olhar humanizado, vai criar espaços, né? Vai agir criativamente, vai ser um construtor, eu jamais posso imaginar em substituir esse juiz por uma máquina. Então, depende muito da minha percepção e do que eu quero para um judiciário. E conscientemente ou não, né? Eu acho que quando a gente fala de olhar sistêmico e traz essa possibilidade de consciência, porque você fazer isso inconsciente é o que muitos fazem. Eu acho que Sim. durante muito tempo eu agi nesse piloto automático, então eu falo até com propriedade, né, em relação à questão de estar consciente dessa escolha ou consciente da escolha que eu fiz, mais em ser uma máquina que pode ser substituída ou um ser humano que pode ser substituído por uma máquina, é uma escolha. Agora, fazer essas opções sem ser a sua escolha, eu acho que trazer essa consciência para dentro da direito, para dentro da advocacia, e dar às pessoas a possibilidade de você quer isso ou você quer aquilo, né? E para tudo. Eu acho que não só para o direito, mas para os nossos clientes, para as pessoas que trabalham ao nosso redor, para a nossa família, e dar essa consciência, devolver, né, a ela essa luz e essa consciência de que você pode fazer essa escolha. Né? Essa escolha não precisa ser automática, porque todo mundo foi assim e você também tem que ser assim. Então, vi que agora faltam 3 minutinhos, então eu queria primeiramente agradecer você novamente por ter aberto essa brechinha aí na sua agenda e vir falar desse tema que eu acho tão rico e tão poderoso em relação a quem está construindo tudo isso, a quem está envolvido com o direito sistêmico, com essa justiça sistêmica. Então, eu queria agradecer também a OAB, presidente da OAB, na pessoa do doutor Tacílio, e sempre abre esse espaço aqui para a gente poder estar a serviço durante esse momento tão difícil que todos nós ainda estamos passando. Então, agradecer, e fica aí aberto a oportunidade de você vir e divulgar o seu trabalho, abrir um espaço para que você fale mais sobre tudo isso. Então, obrigada. Agradeço, Mariana, agradeço ao OAB, Poços de Caldas, né? Então, quem tiver interesse na aquisição desse livro, ele está na Amazon em e-book e no site da editora IP Amarelo. É bem fácil de achar. Eu acho que foi uma boa conversa, que vai render bons frutos. Agradeço pelo convite e fiquem todos bens. Obrigada, Fabiano. E a live vai ficar gravada, para quem não conseguir assistir toda, vai ficar gravada. Ok. Obrigada. Até mais. Tchau.